Bem-vindo, amantes da quinta arte. Esse aqui é o Primeira Página, onde a primeira impressão é o que fica. Eu sou o Rafael Campos, esse aqui é o Matheus Fraga. Estamos aqui no cenário do Matheus, que fériasinhas passando aí pra gente gravar alguns episódios bem legais. E hoje nós iremos falar do clássico, né? O Guarani, pelo menos na minha época, na época dele, caiu o vestibular, tivemos que ler, então assim, viramos a primeira página? Tivemos que virar por necessidades educacionais, né? Mas o importante agora é uma outra cabeça ver se realmente a gente viraria com essas novas ideias. Aquilo que a gente fala da primeira página ter, às vezes, o tom da história, né? Acho que a capa aí, nesse caso, já conseguiu, às vezes, trazer, né? A Sim, ambientação de alguma forma, né? acho, né? A Príncipes não sei se é Príncipes ou Príncipes, eu nunca sei como é que fala, Princípios. mas ela é uma editora que é econômica, né? Os livros são bem em contas, assim, acessíveis, né? Tem, para ajudar mesmo a galera aí que tá estudando para vestibular e tal, e então eles tentam reduzir o máximo possível, né? Colocar todo o texto mais enxuto de forma possível para caber e ficar algo bastante acessível, né? Tanto que você percebe que tem aqui falando sobre questões. Tem até questões de vestibular mesmo, Exato. né? Mas nada disso importa, né, Rafa? A gente está preocupado aqui apenas com as técnicas aplicadas e as características da primeira página. É isso que a gente vai estar avaliando aqui com vocês a partir de agora, né? Então vamos lá. É, o Guarani, José de Alencar, primeira parte, Os Aventureiros. Capítulo 1, Cenário. De um dos cabeças da Serra dos Órgãos desliza um fio de água que se dirige para o norte, e engrossado com os mananciais que recebe no seu curso de 10 léguas, torna-se rio caudal. É o Paquequer, desculpa. É o Paquequer, saltando de cascata em cascata, enroscando-se como uma serpente, vai depois se espreguiçar na várzea e embeber no Paraíba, que rola majestosamente em seu vasto leito. Dir-se-ia que, vassalo e tributário desse rei das águas, o pequeno rio, altivo e sobranceiro contra os rochedos, curva-se humildemente aos pés do suzerano. Perde então a beleza selvática. Suas ondas são calmas e serenas como as de um lago, e não se revoltam contra os barcos e as canoas que resvalam sobre elas. Escravo submisso, sofre o látego do senhor. Não é neste lugar que ele deve ser visto. Sim, 3 ou 4 léguas acima de sua foz, onde é livre ainda, como filho indômito dessa pátria da liberdade. Aí, o paquequer lança-se rápido sobre o seu leito, e atravessa as florestas como o tapir, espumando, deixando o pelo esparso pelas pontas do rochedo, e enchendo a solidão com o estampido de sua carreira. De repente, falta-lhe o espaço, foge-lhe a terra. O soberbo rio recua um momento para concentrar as suas forças e precipita-se. Precipita-se? Não sei como é que é essa porra. Precipitas. E precipita-se de um só arremesso, como o tigre sobre a presa. Depois, fatigado do esforço supremo, se estende sobre a terra e adormece numa linda bacia que a natureza formou, e onde o recebe como em um leito de noiva, sob as cortinas de trepadeiras e flores agrestes. Cara, vamos lá. Capítulo 1, cenário. Na verdade, tem antes aqui, né? Primeira parte, os aventureiros. E aí eu tenho até uma ressalva aqui com esse título, esse subtítulo da primeira parte. Não sei se o Rafa vai concordar ou não. Que cita aqui os aventureiros e a primeira página em si não cita aventureiro nenhum, não fala de nada de aventureiro. Apesar de que tem um capítulo 1, subtítulo cenário, e é o que a gente está falando aqui, né? Nessa primeira página é sobre cenário. É, mas é um pouco, para mim, inconcordante, nem sei se existe essa palavra, com os Aventureiros, que é o título da primeira parte. Tudo bem, não tem problema nenhum, né? A primeira parte em si, que deve ter alguns capítulos, pode abordar aventureiros de alguma forma, né? Mas talvez para mim seria mais interessante já começar com capítulo um e cenário já de cara, né? Porque acho que tem uma quebrazinha de expectativa, talvez, nessa transição de os aventureiros para uma coisa que vai focar bem poeticamente em uma descrição de um cenário, né? Sim.
Sobre o que? Dessa primeira frase que a gente tem aí, né? Frase acaba sendo um parágrafo, porque não, Ó, nem é um parágrafo com 2 frases, é uma grande com uma 3. grande E assim, eu não. Apesar de ter um gigantesco gatilho da ambientação, é, é só isso. Só que o que me incomoda bastante é que quando a gente fala sobre a questão de ambientação, construção de world building, personagem, história, o ideal é meio que você fazer, como a gente já comentou, um junto. Da mesma forma que tem, você descreve o ambiente, você já coloca juntamente, às vezes, uma percepção do personagem, uma influência que o ambiente está tendo pro personagem, alguma coisa que está acontecendo em tempo real, né, que faça jus a plot, né, colocar 2, 3, 4, 5, mas quanto mais é mais difícil, sim, mas mais do que um gatilho e muito mais de uma função. exato. E aí a gente tem apenas uma ambientação Uhum. e onde parece que o capítulo inteiro é um gigantesco gatilho de ambientação pobre. Porque, beleza, tem alguns termos que talvez já mostrem um quesito assim, do qual seria o tom da história, mas, né, já falando né, do paquequeiro e tudo mais, já fala sobre meio que deixando o rio vivo com a parte de corpo humano, parte de criaturas, parte disso, aquilo, Sim. outro. Né? Pelo menos trazendo um pouco, talvez, um ar de cultura ou sociedade, né? Um ponto de vista indígena em relação aos rios, à natureza e tudo mais. Só que é meio que diluído isso no, né? Esse gatilho trazendo o world building de cultura é diluído num parágrafão gigante, Uma primeira página numa primeira gigante. página gigante, Gigante onde, entre aspas, né? né, A onde primeira o página. próprio gigante que eu digo, né, pelo menos dessa Uhum. primeira página inteira, Ele dedicou somente a isso, né? somente a isso. Né? É assim, eu acho assim, ele não traiu nesse sentido, porque justamente o primeiro subtítulo do capítulo 1 é cenário, né? Então eu acho que ele foi fiel, pelo menos, à proposta dele, né? Eu vou descrever cenário aqui pra você agora, né? Tá sendo coerente, pelo menos nesse sentido, eu acho, né? Mas de fato, a primeira página não tem nenhum gatilho assim que chame a atenção, né? É uma primeira página inteira, para mim, que faz essa analogia, né? Que é quase uma personificação também do cenário, né? Do rio em si, né? E isso eu acho legal. É uma escrita poética, eu acho bonito também e tal. Mas é muito disso do que o Rafa comentou, né? Essa questão do focar apenas nisso, né? Então ele meio que assim, eu vou explorar de uma técnica que eu sei, que eu domino, e vou descascar ela até o máximo, né? Sugar ela até o último caroço ali, né? E, assim, talvez se tivesse outras informações, ela seria mais bem vista, né? Do que apenas focar nisso, né? Eu acho assim, a técnica é boa, ela foi utilizada de forma legal, mas ficou só nela. Então dá um pouco de senso do que o Rafa falou de pobreza, né? Pô, e eu tenho certeza que ele tem habilidade para fazer muito mais, né? Pô, José de Alencar, né? Duvido que o livro seja só cenário, né? Mas a questão talvez ele poderia, né, diluir, né? Colocar partes disso que ele fez, mais partes de outras coisas, né? Enfim, para poder tentar engatilhar mais o leitor a trazer mais curiosidade pro leitor, né? Sim, tanto que quando a gente fala sobre descrição de cenário, é que assim, existe uma leve diferença entre cenário e localidade, né? Porque localidade é literal, né? É o local. Né? Estou diante de um rio, vou descrever o rio. Né? E na questão de cenário, tem toda a parte que interage com tudo isso. Então, como o personagem vê o cenário, como ele sente, como ele percebe, como a sociedade interage com isso. Então, é um pouco mais complexo. Sim. Né? Então, o que me incomodou um pouco nessa descrição é que, apesar de trazer realmente essa ideia um pouco de fora, um pouco de cenário, falando sobre um pouco da cultura, ou isso também a gente acredita, né? Que tem isso, mas ficou muito no quesito da localidade pontual. Ele poderia, como a gente comentou, ter não necessariamente apresentado um personagem, já que o foco aqui, mas, por exemplo, ter trazido outras percepções sensoriais. Nem, pô, estamos numa floresta. Uma percepção talvez
visual, que falou assim, isso, aquele outro, mas, pô, um auditivo, né? Um som de Uhum. pássaro, um som do próprio rio, Odor, né? o odor e tudo mais, né? Claro, né? No caso, para falar de paladar e tato, teria que realmente ter alguém aí Uhum. sentindo o rio, né? Sim. Mas, assim, pelo menos já que tá personificando, podia falar sobre o som do canto, o som de alguma coisa, o cheiro do negócio. Então eu acho que trouxe sim um quê, mas eu acho que faltou um negocinho. E tem um ponto aí que me pegou, que me incomodou um pouco. É uma palavra específica, na verdade são duas. E nós estamos falando do Guarani. Guarani Beleza. é uma história que, né, acredito eu, passa no Brasil. Certo. E soltar a palavra vassalo e suzerano Remete muito à muito Europa. Europa, né? Mas é que no Brasil Fomos daquela época vieram colonizados, colonizados, né? Talvez até aborde aqui a questão dos sim. portugueses, caramba. Beleza. Só que estamos falando de um cenário onde traz muito a ideia do ponto de vista do indígena, falando sobre essa personificação, e soltar esse vassalo e suzerano sem apresentar algum tipo de personagem que mostre talvez essa interconexão com a europeia, meio que poderia falar, não precisava necessariamente estereotipar, falando tipo, o pajé e o não sei o quê, mas podia falando tipo pai, filho, ou líder, né, ou guia. Existem outras palavras que trazem essa mesma ideia de vassalo e suzerano, alguém que manda, alguém que obedece, utilizando o próprio princípio do ponto de vista indígena, que acredito que seja essa proposta. Eu imagino que tenha na proposta, eu não li o Guarani, tá, gente? Fez parte da minha época de vestibular, mas eu nunca na época não era leitor ainda, então era daqueles que pegava resumo só, mas eu imagino que, e não lembro da história de fato, mas eu imagino que seja um livro de fato que converse com essa questão para ele ter colocado aqui na primeira página, que converse com essa questão do europeu e do brasileiro, né? Que deve mostrar um pouco dessa antítese de alguma forma, né? Da exploração, né? Deve tratar temas como esse, imagino que sim. Mas ainda assim, concordo com o que você falou, Rafa. Eu imagino que talvez mostrando algum personagem já de cara, se tivesse mostrando que era um ponto de vista de um personagem europeu, talvez caberia melhor essa comparação, essa analogia do cenário em si com as classes sociais da Europa da época, né? Mas e a gente imagina que pelo título, ou talvez não sei, podemos estar errados, mas a gente imagina que o ponto de vista seja mais focado no indígena em si, né? E aí talvez, né, valeria mais trazer para analogia para termos mais brasilísticos. Brasiliânicos. Brasileiros. Brasileiros, exatamente. Enfim. Então, assim, eu entendo que ele pode ter usado justamente porque é o tom, talvez, da obra, né? Que talvez seja essa relação Europa-Brasil, mas talvez ambientar com o personagem antes fosse melhor para poder fazer essa comparação, essa analogia. Né? Sim, acredito que pela época que foi escrito, né? Acredito que tenha essa influência, tanto que com certeza. Vamos considerar que também tem uma outra palavra que também me incomodou um pouco, que é a palavra tributário. Então, assim, tributário... Pro meio indígena isso é inexistente, provavelmente. Na época era, né? Então, assim, talvez, assim, essas palavras, né, talvez o conceito seja uma hora chega, Deus, né? Porque existe a catequese também, né, o alfabetismo europeu dos índios, né? Então me pega um pouco. Mas tem um outro ponto, assim, que é um detalhe minúsculo que também Mas daí eu acho que talvez seja o Rafa. Eu acho o Rafa falando. Estamos falando do Brasil, certo? Sim, senhor. Tem tigre no Brasil? Aí é você, eu não sei não. Pra mim tinha, não tem não? Não, temos uns. Temos outros felinos grandes. Ele soltou tigre, nem lembro. Como o tigre sobre a presa. Ah. Sobre a onça, né? Sim. Então eu acho assim que talvez esses pequenos detalhes europeus talvez seja muito mais culpa do José de Alencar e a premissa dele, talvez a criação, a própria leitura. Acredito que na época dele não deveria existir tantos, ou se existiram poucos escritores brasileiros
Então eu acredito Mas que a era influência dele era muito literatura europeia, né? né? Então pegar Vassallos, Zerano, os grandes Pra ele épicos era o europeus comum, né? e tigres e não sei o que, coisa. Então eu acredito que o, talvez né, a gente não fala que não tem certo e errado, né? Mas tipo Claro. assim, ou funcionou ou não funcionou. Mas eu acho que talvez o que pecou aqui foi um pouco assim, talvez a gigantesca influência que ele tinha desse tipo de literatura que Uhum. influenciou. E no nosso caso agora a gente tem livros que a gente pode pegar de diversas línguas, em Sim, diversas traduções e tudo mais, internet, aí então você consegue, eu quero escrever com ponto de vista da Islândia. sim. Você consegue achar um conto ou alguém, alguma coisa, um documentário que você consiga criar minimamente isso, mas acredito que no século que foi escrito aí, talvez tenha essa dificuldade, acredito Exato. eu. Não, concordo. Bom, por mim a gente pode fazer o aval final agora, Rafa. O que você acha? Quer falar mais alguma coisa? Então, mas daí são alguns pequenos pormenores que só vai remeter à mesma coisa, tipo, no world Sim, building lá e tudo mais, ponto de vista, né? sim. Eu confesso que eu fiquei bem dividido, assim, Rafa. A gente criticou algumas coisas aqui, né? Mostramos alguns pontos que a gente acha que. E de novo, né, gente? Não julguem a gente por estarmos julgando a primeira página apenas do Guarani, né? A gente sabe que a obra é muito mais que isso. Sabe que a contextualização é completamente relevante para uma publicação, né? O texto foi publicado numa época que a gente está citando aqui por influências de literatura europeia, provavelmente, né? Enfim, então o que a gente está comentando é só exclusivamente sobre a primeira página, considerando o que é padrão ou o que é interessante para novos escritores hoje na época que a gente está vivendo, né? Então, assim, e ainda assim eu confesso que eu ainda fiquei dividido, né? Eu não falo com certeza, com 100% de ímpeto que eu não viraria a primeira página, porque eu gostei de algumas coisas, gostei de bastante coisas, na verdade. Eu achei a escrita poética muito interessante, eu gosto disso, de analogias, de personificação, né, de seres inanimados, né, do rio, aqui no caso, apesar de, de ter sua movimentação, é um ser inanimado, né, não é um ser vivo propriamente dito, né. Então eu acho muito legal essa técnica, né. Mas a gente viu aqui que a primeira frase, o primeiro parágrafo inteiro, é um primeiro parágrafo longo, não tem um gatilho. O primeiro parágrafo, a primeira página inteira não tem nenhum gatilho de curiosidade pra gente. Por que eu quero continuar lendo essa história, né? O que me motiva aqui, o que me causa curiosidade, né? Não vi, pelo menos. Eu achei uma escrita poética, bonita, né? Que eu acho que é super válido, acho que gosto quando leio textos assim. Mas eu acho que só isso não seria o suficiente pra me. Nossa, preciso continuar essa história, né? Mas aí assim, fiquei dividido. Por ficar dividido, eu digo que viraria. Bem, no meu caso, eu tive que virar, né? No caso, porque, se eu não me engano, eu fiquei de recuperação em literatura, então eu tive que ler Teve porque que o ler duas resumo. vezes. Não, primeiro eu só vi o resumo, É. depois a recuperação era a prova mais completa, daí eu tive que ler esse negócio. Né? Mas, no quesito, assim, da primeira página, eu acredito que não viraria a primeira página, que apesar da ambientação, da ideia, me trouxe bastante gatilhos de estranheza negativa Entendi. do que, sim, tem realmente a questão da personificação é bem interessante, mas assim, vou falar agora, provavelmente eu posso ser apedrejado Cancelado. loucamente, mas nesse quesito eu senti muito mais um amadorismo, porque acredito que esse tipo de descrição facilmente podia ter colocado uma contemplação de algum personagem, podia ter colocado com outros gatilhos imersos, Uhum. podia ter colocado outras funções além de simplesmente porque, como por exemplo o professor Alexandre Meirelles ele comenta das funções do espaço, basicamente aqui é a função de localização. Exato. Se puder, né, ele cita em contraste de emoções, influenciamento, no caso de preparar para ação, quando algo vai acontecer, você Uhum. prepara mostrando o ambiente. Então, assim, e a descrição, né, a função de localidade, ela é o básico, é aquilo Sim. que a gente aprende quando a gente está fazendo redação de, olha, gente, o espaço é o local onde acontece. Uhum. Né? Então, eu senti que, né, por falar que José de Alencar é um Amador. amador, né, que absurdo, quem é você para dizer isso?
Só que acredito que pode ser também no quesito de leitores Da precisavam época, né? desse tipo de coisa, dessa simplicidade, porque estão falando de um livro antigo. Mas pegando para os padrões atuais, Exato. acredito que José de Alencar ele iria falar assim, beleza, público-alvo de hoje, com certeza ele teria uma reescrita. Falta alguma Então, coisa, né, Rafa? nesse quesito, tipo, esse aqui é um clássico que eu viraria página para outros clássicos, mas no Sim. caso do Guarani, acredito que essa divisão de estrutura de parágrafos e texto e capítulo eu não Não, viraria. e isso que você tá falando, Rafa, a gente tá, de novo, né, reforçando. Essa foi só a primeira página. Provavelmente ele faz essas outras coisas que a gente tá cobrando no Sim, restante do livro, né? Ele dá outros detalhes, dá essas outras sim, coisas que a gente pede no restante do livro, né? Mas a primeira página a gente acredita que ele pecou por focar só numa característica, né? Só na parte poética e na personificação ali, na analogia, né? Então, nesse quesito, sim, é nesse quesito que o Rafa está dizendo de amadorismo, né? Às vezes, a primeira página foi uma página amadora, né? Mostrar só uma característica, mostrar uma só qualidade, né? Beleza, uma qualidade legal que você utilizou, apesar de o Rafa ainda ter pontuado outros pontos negativos, mesmo nessa parte da qualidade, né? Ele ter puxado um pouco pro europeu demais, né? E então é nesse sentido que a gente está dizendo de amadorismo, né? Não é desmerecendo a técnica de José de não. Alencar, obviamente, né? Muito provavelmente o restante do livro tem outras características que a gente achou que faltaram aqui na primeira página, mas é nesse sentido, né? Exatamente. Então, se você por acaso virou a primeira página, seja por vontade própria, seja por forças externas de um professor ou professora, deixe aqui nos comentários como foi a sua experiência de ler o Guarani de José de Alencar. E se você não teve a oportunidade de ler na época do ensino médio, você viraria a primeira página? Ia ter feito de alguma outra forma? Deixe aqui nos comentários se você viraria ou não viraria e qual é a sua opinião sobre isso. E se por acaso você é escritor, escritora, tem algum conto ou algum livro e gostaria que a gente lesse aí porque a primeira página, deixamos aqui sempre nossos farmzinhos que já mandaram algumas pessoas, logo logo já começaremos com alguns episódios especiais com esses autores, então faça parte desse grupo e mande um conto ou primeira página do seu livro você também. Beleza? Então, bora ler!